Vamos voltar a falar de política. No olho do furacão da crise moral e política pela qual passa o Brasil, a Odebrecht, em carta enviada ontem, pede desculpas aos seus funcionários pelos constrangimentos causados a partir da divulgação do conteúdo dos depoimentos dos 77 ex-executivos da empreiteira. Olha, no missiva é dito o seguinte: essa etapa de tanta exposição negativa para Odebrecht é dolorosa, mas necessária, fecha aspas aí. Ellen e Augusto, vocês acham que a empresa tem condições aí de se reerguer e reconquistar a confiança da opinião pública e aí principalmente do mercado onde ela atua? Olha só, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fez a lei da leniência aqui no Brasil, que é bastante inspirada na lei da leniência dos Estados Unidos, se pensou muito numa coisa que é importante, que é você não tentar fazer com que se pague pelos erros sem tirar os empregos dos funcionários, né? Então a empresa vai pagar pelos erros, vai responsabilizar ali os executivos implicados e tudo mais, mas tentar viabilizar a operação da empresa, que você não faça com que a empresa vá falir e aí colocar todos os funcionários na rua e deixar muita gente desempregada. O problema é que o Brasil tem uma peculiaridade. Aqui, em geral, os executivos também acabam sendo acionistas, são acionistas, são sócios, proprietários e são aparentados todos, né, dentro da empresa. Então você acaba entrando numa situação super difícil, que é a cultura da empresa. Como é que você muda uma cultura de uma Odebrecht quando é pai, filho, sobrinho, tio, primo, genro, cunhado, todo mundo junto? Acaba sendo muito difícil. A gente tem um caso, por exemplo, da Siemens, que chegou a pagar mais de $1,5 bilhão em multas e acordos, porque ela estava implicada aqui no Brasil, no caso do metrô, né, o trem-salão aqui em São Paulo, em 2013, mas ela estava na Europa, na África, implicada em vários acordos que se envolvia coisas muito semelhantes que a gente está vendo hoje na Odebrecht, e ela teve que se refazer a cultura da empresa, tanto que o prédio dela hoje em Munique, na Alemanha, é um prédio todo envidraçado, que é uma arquitetura para dar essa ideia de transparência, mas não é uma transparência só arquitetônica, é dentro da empresa, eles estão tentando se refazer a cultura. Então, se retiraram os executivos envolvidos nisso, se recolocou lá uma nova gestão, novos executivos, aqueles que estavam envolvidos estão cumprindo suas penas, e você começa a mudar a cultura da empresa. No caso do Odebrecht, isso fica muito difícil, porque nós estamos falando de proprietários que estão diretamente implicados, que a gente viu que um ano depois da Lava Jato acontecendo, seguiam pagando propinas. Então, vai ser muito difícil. Eu acho que a cultura do Brasil, a gente vai ter que repensar muito, inclusive, isso, porque não é só a Odebrecht, tá? As outras empresas também são assim, quer dizer, são familiares. Então, isso está na cultura, no sangue da empresa. Isso vai ser muito complicado se repensar. Augusto? Eu lamento muito o fechamento de qualquer empresa, sobretudo numa situação econômica como a que o Brasil vive. Mas só haverá salvação para a Odebrecht se trocar o nome e a direção. Se a família sair, vou dizer por quê. A tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, né, a capacidade tecnológica da Odebrecht é impressionante. Ela é capaz de vencer com mérito qualquer concorrência em qualquer país do mundo. Lamentável é a direção e a falta de sinceridade que o Emílio Odebrecht e o Marcelo Odebrecht têm demonstrado nos depoimentos. O Emílio Odebrecht, sobretudo, parece, se você pega o vídeo de qualquer depoimento dele, como não aparece o representante da lei, você acha que o fora da lei, que é o caso dele, é que está dando ali uma aula sobre problemas brasileiros, com doutorado em corrupção. Ele dá palpite sobre o temperamento do Fernando Henrique, como é que diz que faz 30 anos que é a mesma coisa, mentira. A promiscuidade entre governo e empreiteiras é até mais antiga que isso. Mas esse esquema montado, agora que tem a sua face mais exposta no Petrolão, isso nunca existiu. Senão a Petrobras teria fechado em 1990, se a tese dele fosse verdadeira. Aí ele diz que todos os jornalistas sabem disso, estão se surpreendendo com o quê? Sabem disso os jornalistas que o Odebrecht comprou, arrendou ou alugou. Eu não sabia.
E acho que todos os jornalistas independentes, todos nós aqui, contamos o que soubemos. Eles esconderam. E, finalmente, ele se apresenta como vítima de uma burocracia exagerada que só pode ser vencida com o poder da propina. Eles gastaram, entre 2008 e 2014, em propinas, 3 bilhões, mais de 3 bilhões de dólares. E ganharam muito mais que isso. Então, o Emílio Odebrecht, alguém deve dizer a ele, e um procurador já começou a dizer, que ele está lá como um dos criminosos que escaparam da cadeia pela rota da delação premiada. É para ele contar o que fez, tentar se arrepender e dizer que isso aí não vai acabar. Porque senão, começou com meu pai, continuou com meu filho, vem aí o neto. Aí não se recupera empresa nenhuma. E o investimento, né, Augusto? Claro. Isso é o investimento das empresas. Claro, foi um esquema criminoso montado para a captura do Estado brasileiro. Ponto. E a Ellen citou a Siemens, né? Todas as empresas mundo afora que quiseram se reerguer e serem vistas de outra forma pelo mercado, reforçaram seu sistema de compliance, né? Para quem não sabe, é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e as regras das empresas. Mas esse sistema não é suficiente. O que precisa mudar também são as próprias regras da empresa, né? Não dá para fiscalizar regras que, por exemplo, na Odebrecht, quais serão essas regras daqui para frente, né? Perfeito. E quer mais? Olha só, e aí, você chega lá em Angola, fazer uma obra e vai conversar com o ditador de Angola sobre compliance. Exatamente. Ele não vai conseguir traduzir nem depois de 3 dias compreender o significado disso. Não adianta. Eu também tenho muita dificuldade. Pronto.